Olá, hoje nós vamos falar um pouquinho no nosso evento, né, sobre a temática, a importância da formação do profissional docente de ciências e biologia, ok? Aqui nesse evento a gente vai falar um pouquinho sobre a importância, né, a necessidade de se falar sobre a formação docente, principalmente se falando assim dos estudantes, dos licenciandos na área de biologia, tá? E nas áreas no geral, de licenciatura no geral. Então é muito importante falar sobre isso, falar sobre algumas questões pertinentes à formação, à autoanálise do professor, né? Na atuação ali na escola, nas diversas situações que podem ser encontradas na escola, enfim, em relação ao conteúdo, também em relação a alguns instrumentos que ele pode utilizar, a metodologias, as metodologias diversas, né, a didática, enfim. Nós vamos falar um pouquinho disso tudo aqui no nosso evento, ok? Esqueci de me apresentar, né, no início. Meu nome é Thaís Nunes, eu sou docente do curso de Ciências Biológicas, né, e esse é um trabalho, um evento, né, que servirá como meio de avaliação também para a, a disciplina de estágio em diferentes contextos, certo? Então, vamos lá. No final, a gente vai abrir um pouco para as dúvidas, possíveis dúvidas que vocês podem ter e, né, comentar, dialogar, né, trocar ideias, trocar experiências entre nós. Então, o primeiro tópico que nós vamos falar aqui sobre essa importância, né, do contexto da educação são os fundamentos da educação, né? Quando se aborda, né, fundamentos da educação, está falando ali do introito, né, da introdução, do embasamento que tem a educação como um todo, né? Então, a introdução à análise e discussão do fenômeno educativo, considerando as relações entre educação e sociedade a partir de uma reflexão teórica, instrumentando o aluno para a compreensão de sua formação prática como educador e como educando. Então, essa relação, né, entre o educador e o educando, a gente vai falar um pouquinho da perspectiva histórica, das teorias que perpetuaram e as que perpetuam até hoje, no que tange à educação, o ensino e a aprendizagem, que são muito importantes para a gente entender o contexto e a nossa atuação hoje em dia, tá? No Brasil, o documento base, né, para o fundamento da educação como um todo, é a LINDB, que é a Lei de Direitos e Bases da Educação Nacional, né? A LDB, na verdade. Né? A LDB, que é a Lei de Direitos e da Base e Bases da Educação Nacional, tá? Ali traz um documento bem extenso, falando de todo o contexto, os níveis educacionais, as etapas, as modalidades. Ali na LDB não tem exatamente o que será tratado, porque o conteúdo, né, que deve ser tratado, os objetivos, habilidades, porque esse conteúdo propriamente dito, ele é tratado em um outro documento que foi publicado recentemente, que é a BNCC, é a Base Nacional Comum Curricular. Tá? Então, a LDB serve mais como um documento norteador, né, de base mesmo, para nortear a educação, não necessariamente o ensino como um todo, mas a educação, tá? Quais são os fundamentos da educação brasileira? Segundo o artigo 2º da LDB, afirma que a educação é dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, e tem por finalidade o pleno desenvolvimento da educação, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Então, um dos principais propósitos da educação atualmente são esses, né? A formação plena do indivíduo, do cidadão, para atuar ali
da criança, né, para ser um cidadão atuante, pleno ali na sociedade, e também a sua qualificação no trabalho, principalmente com a reforma do ensino médio. Hoje nós temos a BNCC, que está uma direção mais voltada para essa qualificação, né, para a formação acadêmica que o aluno deseja, né? Vamos falar um pouquinho sobre a LDB, a estrutura da LDB, né, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, no caso do Brasil. A LDB, ela é formada, como eu trouxe aqui para vocês o sumário da LDB, que foi um documento normativo publicado a partir da Lei 9.394 de 96, que traz alguns títulos, né? Fala da educação, dos princípios, nós falamos ali de alguns princípios e fins da educação, como havia dito, a formação plena do cidadão e qualificação profissional, além do direito à educação e do dever de educar, né? Que é um dever que abrange, aí, como eu havia dito aqui, ó, o dever da família, do Estado, né? Em consonância, em conformidade com a sociedade como um todo, né? Baseado em princípios e valores presentes naquela sociedade. Tá? Então, nós temos aí da organização da educação nacional. A educação nacional, ela se divide em educação básica, educação superior. A educação básica, nós temos a educação infantil, a educação fundamental, a educação no nível médio, né? E a educação superior tem as suas subdivisões também, né? A educação formal, a educação não formal, são todas essas classificações muito pertinentes que tem aqui no documento, que serve como uma base para todos nós, ok? Fala também dos níveis e das modalidades da educação e do ensino, vou falar um pouquinho. Os níveis, basicamente, foram esses que eu havia dito, da educação infantil, né, o nível superior, nível médio, nível fundamental, fundamental dividido ali, fundamental 1, fundamental 2, né? Nós temos a composição dos níveis escolares, que são esses, as modalidades, são, se eu não me engano, são 7 modalidades, né? A modalidade de educação à distância, como no caso que nós fazemos aqui, estamos fazendo aqui, e que ganham grande propulsão, né? Um grande alavancamento após a pandemia, e após a pandemia, né? Que foi preciso realmente por um estado assim de emergência, né? Que as escolas se adequassem a essa tecnologia, né? Com o método ali de não deixar os alunos e alunas na mão. Modalidade AD, modalidade de ensino agropecuário, ensino de campo, né, educação do campo, educação do EJA, né, dos jovens e adultos, muito importante também. Então, essas são algumas das modalidades que nós iremos abarcar aqui na nossa apresentação, ok? A composição, havia dito, né, da educação básica, das disposições gerais, o que é competência, né, de cada um. O município, o estado, a União, cada um tem a sua competência em relação a, a gerir ali, a disponibilizar verba para cada nível educacional, no caso, também está presente na LDB, tá? Educação infantil, muito importante, educação fundamental, o ensino fundamental, o ensino médio, a educação profissional técnica em nível médio, tá? Que é um tipo de modalidade também. A educação de jovens e adultos tem uma seção específica para esses, né? Então a gente vê a finalidade, realmente a finalidade dessa questão da qualificação profissional, que é muito importante na questão da LDB. Da educação superior, educação especial também é um tipo de modalidade que tem aí uma característica especial presente na LDB, tá? Os profissionais de educação, né, além dos professores, além dos educandos,
dos educandos, não, dos educadores, nós temos os outros profissionais da educação também, né? Os pesquisadores, os profissionais que trabalham nas escolas, enfim, os psicólogos da educação, enfim. Nós temos os recursos financeiros, né? Muito importante, e disposições gerais e algumas disposições transitórias, né? Que no final de toda a lei tem algumas disposições transitórias. Então vamos lá, falar um pouquinho da LDB, propriamente dita. Logo no início, nós temos o título 1, que fala da educação, e né, no artigo 1º nós temos que a educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar e na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. E no parágrafo 1º, nós temos aqui que esta lei disciplina a educação escolar, que se desenvolve predominantemente por meio do ensino em instituições próprias, né? Parágrafo 2, ele dispõe que a educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. Agora, percebem bem como essa questão do trabalho é bastante importante. Tanto que temos uma matéria, né, durante o curso, dispondo, apontando só sobre essa questão do trabalho e educação, né? Tem muitos autores que falam dessa questão trabalho e educação, como Saviani, Freire, né? Freire contextualizado, ele trazia um contexto ali real das pessoas, dos adultos que não sabiam, analfabetos ainda, para alfabetizá-los, trazia esse contexto, né, para a sala de aula, para eles poderem aprenderem. Assim como também outros autores também abarcam essa questão, muito importante, a fim de galgar, né, uma melhor educação para todos nós, né, o desenvolvimento da educação no todo, que está sendo bastante discutida. A educação, né, ela abrange os processos formativos desenvolvidos na família, na vida familiar. A educação vem de casa, não é só você jogar o filho na escola e achar que o professor e a escola vai educar. A educação tem coisas que a família deve ensinar e tem coisas que a família deve estar ali monitorando, né, mediando aquele ensinamento em conjunto com a escola, com a sociedade, enfim, né, a convivência humana também está no processo formativo, desenvolvido, tanto que a função da escola tem uma função social da escola, né? De realizar ali um convívio, a pessoa ou os alunos aprenderem a trabalhar em equipe, a trabalhar em sociedade, isso é muito importante. É importante também no trabalho, no desenvolvimento dos trabalhos que eles podem futuramente, as profissões que eles podem futuramente galgar, nas instituições de ensino e pesquisa, né, futuros pesquisadores, cientistas, nos movimentos sociais e organizações de sociedade civil. Então, é aquela primeira função que eu havia dito, né, do plano da educação, da finalidade da educação no Brasil, é de formar um cidadão pleno. O que é um cidadão? Um cidadão atuante é aquele que ali interage com a sociedade. Ele tem direitos e deveres e ele busca, né, garantir os direitos dos outros, né, fazer os seus deveres, né, e criticar, ter um posicionamento crítico sobre as questões abarcadas na minha sociedade, sobre do ponto de vista político, do ponto de vista econômico, social, artístico. Ele precisa saber de tudo um pouco, né, ou a base de tudo, para ele poder se posicionar em meio a esses âmbitos, tá? As manifestações culturais também é importante ele saber se colocar, né? Saber qual é a sua posição ali na sociedade. Essa eu acho que é a principal função do professor, né? O dever do professor é mediar o conhecimento e saber formar um aluno ali com base nessa reflexão, que ele tenha essa reflexão, desenvolva essa reflexão crítica, né? Saber conhecer sua história, conhecer a sua personalidade,
toda a sua ancestralidade a fim de se posicionar ali e saber onde ele está na sociedade atual e por que ele está naquela posição e quais grupos ele podem frequentar, que eles podem defender, né? Todos eles podem, é claro, claro. Mas quais os grupos eles podem defender, quais eles se sentem mais, se identifiquem mais. Eu acho que isso é bastante importante. Quais são os fins da educação? Num triângulo aqui, resumidamente, nós podemos colocar, lembrando que essas questões abarcadas aqui são muito importantes até para futuros licenciandos, não só para a questão formativa, né, como a gente está aqui em busca de conhecimento, mas também futuros processos seletivos, concursos, que são bastante importantes para a gente adentrar o âmbito escolar, tá? Então, nós temos os fins da educação. Primeiro, nós temos o pleno desenvolvimento da pessoa, né, do cidadão, enfim, o preparo para o exercício da cidadania, né, e a qualificação do trabalho, para o trabalho, né, resumidamente aqui. Quais são os princípios? Nós já falamos alguns princípios, as finalidades, nós falamos da formação de um cidadão pleno, de uma pessoa plena no desenvolvimento da formação, e além qualificação para o trabalho. Qual a organização da educação nacional? Nós falamos um pouco, né, brevemente, a educação ela é organizada em uma educação básica, educação superior. A educação básica ela subdivide em alguns subníveis, e são eles a educação infantil, assim por assim só. Ela se subdivide em creche, né? E pré-escola. A creche geralmente é aqueles alunos que na faixa de 0 a 3 anos, né? E a pré-escola são aqueles que já adentram, né, uma questão mais de interação, de uma questão mais teórica, né? De 4 a 6 anos, e a partir do sétimo ano, né, desse aluno, ele já pode adentrar na educação fundamental, que é obrigatória também, né? No caso, nós temos aí subdividido em 2 também, o Fundamental 1, Fundamental 2, dura no total de 7 a 14 anos, tá? Além disso, dentro da educação básica, nós temos o ensino médio também, que abarca aí uns 3 a 4 anos, dependendo, né, se faz um ensino ali técnico, com um ano a mais, e geralmente a fase de idade é ali de 15 a 17 anos, né? A duração é 8 do fundamental, total não 14, e 3 no ensino médio, e educação infantil de 4 e 4 anos, tá? 4 e 3 anos. E os cursos superiores, nós temos cursos por áreas, né, que são chamadas graduações, divididas em licenciaturas e bacharelados, também tecnólogos, né? Nós temos uma variedade muito grande, nós temos os níveis, né, graduação, pós-graduação pode ser uma especialização, pode ser uma graduação em estrito senso, lato sensu, um mestrado, doutorado, enfim, e um pós-doutorado e assim sucessivamente, né? Quais são os níveis? Já falamos aqui os níveis, as modalidades, né? Vamos abarcar um pouquinho das modalidades. Já falamos da educação EAD, educação no campo, educação quilombola, educação indígena, educação de jovens e adultos, educação dos profissionais, profissionalizante, né? No artigo 3º, né, da LDB, da lei das bases educacionais, nós temos o ensino, que o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Aqui nós vamos abarcar profundamente os princípios. O primeiro deles está no inciso 1, primeiro é igualdade de condições para acesso e permanência na escola, tá? O segundo é liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, divulgar a cultura, o pensamento, o pluralismo de ideias e as concepções pedagógicas, tá? Muito importante entender essas concepções pedagógicas. Quarto é o respeito à liberdade e apreço à tolerância.
O quinto, a coexistência de instituições públicas e privadas de ensino, a gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais, a valorização do profissional da educação escolar, muito importante, gestão democrática do ensino público, na forma desta lei, a legislação dos sistemas de ensino, a garantia do padrão de qualidade, a valorização da experiência extraescolar, a vinculação entre a educação escolar e o trabalho e as práticas sociais, consideração com a diversidade étnico, racial, né? Importante, a gente vai abarcar também uma lei sobre o ensino, né, da história afro-brasileira nos currículos, e também o outro princípio é a garantia dos direitos à educação e à aprendizagem ao longo da vida, tá? Educação escolar. Nós temos os níveis, nós já falamos, educação básica e educação superior, as etapas, educação infantil, educação, ensino fundamental, ensino médio, né? Então, os níveis, as divisões, né? Níveis, etapas e fases. Educação infantil se divide em creche e pré-escolar. Fundamental, nós temos as duas subdivisões, né? Então, nós temos aí níveis, etapas e fases. E nós temos também os cursos de programas da educação superior, cursos sequenciais, graduações, pós-graduação, de extensão, enfim. E as modalidades, né? Já falamos dos níveis, as etapas, NEF, né? Níveis, etapas e fases, tá? E, por fim, as modalidades de ensino. Educação de jovens e adultos, educação especial, muito importante, tá? Educação especial, educação profissional e tecnológica, educação no campo, educação escolar indígena, educação escolar quilombola, educação à distância. Falamos de todos, né? Nós citamos todos, exceto a educação especial, que eu havia esquecido. Mas todos são muito importantes. São um total de 7 modalidades mesmo, são 7 modalidades, tá? Então, nós falamos dos NEFs, né? Níveis, etapas e fases. Falamos das modalidades, tá? Na LDB. Tudo isso está incluso na LDB. E por isso que eu estou falando a importância de se falar da LDB, né? De se destrinchar a LDB, tá? A divisão de responsabilidades pela educação no Brasil. Por exemplo, eu acho que é meio intuitivo para todos nós, quem pelo menos observa, né, a sociedade, nós sabemos que creche e ensino fundamental, geralmente as escolas fundamentais, elas têm aqui na escola municipal ou municipalizada, tal, tal, tal. Por quê? Porque o município que tem a competência em relação a creches e ensino fundamental, tá? Os primeiros anos da educação básica. Já o Estado, ele tem competência sobre o ensino médio, né, que são os 3 últimos anos da educação básica. E a União, ela tem competência sobre o ensino superior e também, né, concorrentemente ao ensino médio e técnico, tá? 12%, mais especificamente, que são os IFES e os CEFETs. Tá? Então, você não vai ver uma escola de ensino médio municipal, né? Ou uma creche estadual, né? Muito difícil. Vamos fazer só algumas questões, tá? Para a gente sedimentar todo esse conteúdo sobre a LDB, tá? A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Então, nós vamos lá, questão número 1. Professor docente da Lei Federal número 9.394, que é a LDB, né? No parágrafo do 2º, o artigo 1º define que a educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. É possível, pois, afirmar que, letra A, toda a educação escolar em todos os níveis de escolaridade
deverá estar vinculada ao trabalho e à prática social? Sim, todos os níveis de escolaridade, né? A educação básica, a educação superior, deverá estar vinculado ao trabalho e à prática social. Essa é a resposta correta, tá? Bem, apenas o ensino médio será vinculado? Não. Deverá ser em relação à teoria? Também não. Todas as disciplinas deverão promover? Também não. Tá? Essa é a resposta correta, letra A. Primeiro, a próxima questão. De acordo com o artigo 1º da LDB, né, a educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana e no trabalho, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Assinala a alternativa que completa corretamente a lacuna do texto. Ou seja, nós temos aí letra A nas igrejas, no aparato estadual, nos espaços de lazer, nas instituições de ensino e pesquisa e nas organizações não governamentais. No caso aqui, nós temos, né, convivência humana no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais, e essa é a melhor opção que se enquadra ali. Eu não sei se vocês perceberam, mas eu estou trazendo essa técnica, né, que eu acho que é uma metodologia de ensino, de sedimentar todo o nosso conhecimento, nossa discussão que nós estamos tendo aqui nesse evento, é essa uma técnica mesmo, né, de trazer essas questões para a gente refletir com base nela. E, posteriormente, a gente vai falar um pouquinho sobre essas metodologias, que são importantes também, tá? É uma que eu achei diferente e resolvi trazer. De acordo com o artigo 1º da LDB, vigente a educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. No parágrafo 2º desse mesmo artigo, consta que a educação escolar deverá vincular-se à, letra A, as práticas diretivas e lineares, letra B, as práticas segregadoras e fragmentadas, não. Letra C, ao mercado de trabalho e à hierarquia social, também não, né? As exigências mercadológicas das mídias e ao mundo do trabalho e a prática social, que é realmente a questão ali que é trazida, né, na BNCC sobre as finalidades. Tá ok? Próxima questão, já está acabando. A LDB, né, estabelece que, letra A, a educação tem por finalidade preparar o educando para a sua escolha profissional e inserção no mercado de trabalho. B, educação é garantia de inserção, garantia, né? Não sei. Inserção promovendo o desenvolvimento integrado dos educandos? Não sei, né? Em dúvida. A educação tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania, sua qualificação para o trabalho. A resposta que mais se enquadra ali, que traz exatamente o texto ali, que está na BNCC, é a letra C, né? Portanto, é esta a alternativa correta. A próxima, de acordo com o artigo 2º, a educação, dever da família e do Estado, tendo por finalidade o pleno desenvolvimento educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho inspirado nos princípios de igualdade, fraternidade e solidariedade, B, compreensão, qualificação educacional e C, liberdade nos ideais, solidariedade humana, tá? Esse é o princípio que está atrelado ao artigo 2º aí que fala sobre as finalidades da educação, tá? Vamos lá. Abarcando ainda mais algumas questões aqui sobre os fundamentos da educação e já antecipando um conteúdo bastante importante que são as tendências pedagógicas, vamos falar um pouquinho sobre as mesmas, né? As principais tendências pedagógicas na prática escolar aqui no Brasil. A primeira delas, nós temos aí divididos em 2 blocos, nós podemos assim, por assim dizer, né? Liberal, né? Um bloco das tendências liberais, são aquelas mais iniciais, e as progressistas.
As liberais, nós temos a pedagogia liberal, a primeira de todas, né, que é aquela mais voltada para a memorização do conteúdo, o professor sempre num lugar de destaque, num lugar, uma hierarquia maior ali em relação ao aluno, o professor sempre mandando conteúdo e o aluno só absorve aquilo, tá? Tendência liberal tradicional, que quebra um pouco isso, né? Ali vai quebrar, com o Marquês de Pombal, vai ver. Tendência liberal renovadora progressista, que vai dar uma quebra mais ainda. Tendência liberal renovadora não diretiva. A tendência liberal tecnicista, tá? Que vai ser voltada aí para a vertente do trabalho, de formar cidadãos voltados para o trabalho, unicamente, basicamente. E nós temos o bloco progressista, que é a pedagogia progressista, a tendência progressista libertadora, né? E a tendência progressista libertária, né? Que aí a gente encontra Paulo Freire e tal. A tendência progressista crítico-social dos conteúdos, que é muito atuante atualmente, principalmente com Mermeival Saviani, né? O pesquisador educador do Mermeival Saviani, entre outros. A pedagogia liberal, vamos falar primeiramente dela. Essa pedagogia liberal, ela é uma organização social baseada na propriedade privada nos meios de produção, também denominada sociedade de classes, né? A liberal, ela tem como base a formação ali dos que detêm os meios de produção, né? Fazendo uma tangente mais, um lado mais marxista, né, do conteúdo. Nós temos aí a base, a formação da elite mesmo, né? A ideia da escola tem por função preparar os indivíduos para o desempenho de papéis sociais de acordo com as suas aptidões individuais, né? Por isso, os indivíduos precisam apresentar e se adaptar aos valores e às normas vigentes na sociedade de classes através do desenvolvimento da cultura individual, tá? Então, aí nós temos a primeira tendência importante, né, que é a tendência liberal, tá? Que abarca todo esse conteúdo, como eu havia dito, de formação de um meio mais elitizado. Aqui, só para exemplificar, nós temos esses dois blocos, né, de pedagogia liberal, né, que ela é a crítica, o professor só manda o conteúdo, o aluno absorve, não critica, não reflete sobre aquilo, só memoriza. Tradicional, renovadora progressista, renovadora não diretiva e tecnicista. E a crítica, né, que temos aí a libertadora, a libertária. Nós vamos ter também a crítica social dos conteúdos, tá? Então, todas essas bastante importantes aí para nossa concepção e saber como está a nossa educação atualmente e por que, como ela se tornou esse tipo de educação atualmente, né? E quais as tendências, né, contemporâneas que nós temos. A liberal tradicional, né, ali a educação dos jesuítas, né, dos catequizadores, né, o papel da escola era, a atuação da escola consiste na preparação intelectual e moral dos alunos para assumir sua posição na sociedade. Os conteúdos de ensino, aqueles conteúdos bem que servem apenas para a formação e uma posição na sociedade, né, certa, muito conteúdo religioso, enfim, métodos, baseia-se na exposição verbal da matéria ou demonstração, relacionamento professor-aluno, predominava a autoridade do professor, então tinha aquela hierarquia, né, o professor aqui no púlpito e o aluno, os alunos ali ouvintes, pressupostos de aprendizagem, a ideia de que o ensino consiste em repassar os conhecimentos, né? E só a memorização básica ali já bastava para este tipo de educação liberal tradicional. Nós temos também a liberal renovadora progressista. O papel da escola, na finalidade, era adequar necessidades individuais ao meio social, e para isso
era preciso uma intervenção do professor em relação à aplicação, né, dessas necessidades, ou a supressão dessas necessidades, a fim de não sobrepujar às autoridades, né, do meio. Conteúdos de ensino. Como o conhecimento resulta da ação e a partir dos interesses e necessidades, os conteúdos do ensino são estabelecidos em função da experiência do sujeito, tá? O método de ensino, a ideia de aprender fazendo, né? No empirismo está sempre presente, relacionando professor e aluno. Não há lugar privilegiado para o professor, tá? Um principal autor, né, que nós temos aí que promoveu essa intervenção com mais veracidade foi o Marquês de Pombal, né, que transformou a educação jesuítica, ele expulsou os jesuíticos, né, com base ali nos postulados liberais, em uma educação laica, né, fora a questão da religião. E com isso, posteriormente, ele foi um precursor da escola nova, né, que tira o foco do ensino e foca na aprendizagem, tá? E a manifestação dos pioneiros foi um importante documento, né, para essa mudança, né, essa quebra de paradigma, essa mudança de concepção, de tendência contemporânea de uma para outra, que foi o Anísio Teixeira, né, que foi um dos nomes que estavam, né, nesse manifesto, e ele é um grande representante da educação atualmente, né? Com esse ideal positivista, né, não fazer, aprender fazendo. Então, tira esse foco do ensino e volta para a aprendizagem. Como o aluno aprende? Aprende fazendo, tá? Aprende na prática, tá? Então, outra tendência liberal é a tendência renovada não diretiva, né? Qual é o papel da escola? Acentua-se nessa tendência o papel da escola na forma de atitudes. Os métodos de ensino, os métodos LAIS são dispensados, prevalecendo quase que exclusivamente o esforço do professor em desenvolver um estilo próprio para facilitar a aprendizagem dos alunos. Então, o professor tinha uma certa autonomia, né, para facilitar a aprendizagem do aluno. Ele era tido como realmente o facilitador. Por isso, ele é uma escola ainda liberal, né? Porque ainda tinha os preceitos da tendência liberal, porém renovadora nesse sentido, né? Que o professor tinha certa autonomia para fazer, para se adequar, né? Ao tipo de aprendizagem mais proveitosa para os alunos. E a tecnicista, não falamos aqui, mas é aquela voltada para o trabalho, né? Enfim, técnico, no ensino técnico, no ensino voltado para o trabalho, tá? E por fim, nós temos aqui algumas pedagogias da vertente progressista, né? Do bloco progressista. Então, a pedagogia progressista, ela se baseia, evidentemente, que ela não tem como institucionalizar-se numa sociedade capitalista progressista, né? Daí ser ela é um instrumento de luta dos professores e ao lado de outras práticas sociais, assim como nós temos atualmente, né? A diária dos professores para a efetivação a valorização, né, do seu trabalho e a efetivização e a eficiência do seu trabalho também nas escolas, né, fazendo ali o seu máximo com um pouco para promover, né, o desenvolvimento de cidadãos atuantes ali na sociedade. A pedagogia progressista tem se manifestado em três tendências, né, como eu havia dito e como ali no início. A primeira é a libertadora, mais conhecida como a pedagogia de Paulo Freire, né, que é um símbolo da educação aqui no Brasil, né? A libertadora, né? A libertária, que reúne os defensores da autogestão pedagógica, né? Meio autárquica, né? A autogestão pedagógica libertária.
libertadora de Paulo Freire, a libertária, né, da autogestão, e a crítica social dos conteúdos, que, diferentemente das anteriores, acentua a primazia dos conteúdos no seu confronto com as realidades sociais, tá? Então, a social dos conteúdos, a crítica social dos conteúdos, ela se divide na histórico-crítica de Dermival Saviani, né, que ali faz, ele acredita que a educação, ela se baseia ali na história de vida do aluno, né, no contexto ali do aluno. E com base nisso, formar aquele aluno com base naquele conhecimento prévio que ele tem, né, de sua história. Dermival Saviano, como eu havia dito, né, a pedagogia crítico-social dos conteúdos, ou pedagogia histórico-crítica social dos conteúdos, que, diferentemente das anteriores, acentua a primazia dos conteúdos no seu confronto com realidades sociais, né? Ele traz a perspectiva de história do contexto social bem parecida com Paulo Freire, né? Só que Paulo Freire era mais na vertente da prática, do ensino mesmo de jovens adultos também, daquelas pessoas não alfabetizadas ainda. Então, aqui só um resumo mesmo, né? Os dois blocos, pedagogia liberal, pedagogia progressista, discussão extraídas do conteúdo do aluno, libertária, a diferença basicamente da libertadora. A libertária a gente viu, né? Libertária trabalha com autogestão, trabalha com a vivência em grupos, os conteúdos dão ênfase às lutas sociais. A libertária tem mais um caráter ideológico, né, de autogestão, enfim. A libertadora trata da problematização da experiência social em grupos de discussão, e os conteúdos são extraídos do cotidiano do aluno, como eu havia dito que foi feito ali no experimento de Paulo Freire e tal. Por isso ele é considerado um dos pais da educação nacional, tá? Processo de ensino e aprendizagem, né? Um outro tópico, saindo dos fundamentos da educação, que a gente falou sobre a LDB, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, falamos sobre algumas tendências pedagógicas, né, as liberais, progressistas. Vamos para outro bloco, né? Vamos falar do processo de ensino e aprendizagem, né? O papel do educador, do educando e da sociedade. Nós temos, né, que o educador ele precisa entender que, na medida em que o educando toma consciência de sua importância na construção do seu contexto político, econômico e cultural, faz uma reflexão, compromete-se e constrói a si mesmo com uma nova visão de mundo, mais crítica, mais consciente, tornando-se sujeito, né? Tornando o sujeito atuante, um sujeito reflexivo, porque ele estudou, o professor fez com que ele se conscientizasse sobre seu papel na sociedade e seu papel na história, né? Ele estudou sua história, estudou a história do país, ele sabe por que ele está naquele lugar, quais as suas contravenções, seus ideais, suas perspectivas, né? Suas críticas, suas ideias, as ideias que eles defendem, né? Essa propriedade, fazer o aluno ter essa autorreflexão e reflexão sobre a sociedade que ele está ali, né? No contexto social, econômico, enfim, tá? Então, por isso é importante falar sobre esse processo de ensino e aprendizagem, tá? Para além da educação. A avaliação, né? Vamos falar sobre outro tópico, vamos falar brevemente, né? Falando brevemente do processo de ensino e aprendizagem, porque a partir dos outros tópicos a gente já fala desses, né? A avaliação, né? Um método de avaliar, que também é um método de aprender. Nós temos a avaliação, é substantivo feminino, que significa o ato de avaliar
ou remete ao efeito dessa avaliação. Pode ser sinônimo de estimativa ou apreciação. Uma avaliação pode ser a estimativa do valor de alguma coisa ou de algum trabalho, inserir algum trabalho. Nesse caso, nós temos alguns tipos de avaliação ali, que é você mensurar quantitativamente ou qualitativamente o conhecimento daquele aluno, né? E também a sua atuação, né? A sua atuação como profissional, seu trabalho, se o seu trabalho está sendo bem feito, tá? Mas vamos falar especificamente aqui da mensuração, assim podemos dizer, com caráter mais qualitativo, sobre o conhecimento do aluno, tá? Seja qualitativamente ou quantitativamente. Nós temos quatro tipos de avaliação, né? Primeiro, a avaliação diagnóstica. A diagnóstica, ela se baseia ali no início, ela basicamente é uma avaliação que você utiliza para saber os conhecimentos prévios, né, que aquele aluno tem, porque sabemos que não é, as pessoas não são tábulas rasas, né, como John Locke, né, o filósofo John Locke, ele se baseia, né, que as pessoas nascem sem nenhum conhecimento. Trazendo para essa perspectiva, o professor não deve constatar que o aluno ele é uma tábua rasa, ele não tem conhecimento. Ele tem. E a partir daquele diagnóstico, aquela avaliação diagnóstica com base ali na média, né, dos conhecimentos da sala, no geral, nós podemos saber o que podemos, como podemos, o que devemos passar, como podemos passar, qual é o nível de dificuldade que devemos passar, né? Então, esse é o tipo de avaliação diagnóstica. O próximo tipo de avaliação é a avaliação formativa, né? A formativa, depois a somática e, por fim, a comparativa, né? DF, né? DFSC, Distrito Federal e Santa Catarina, né? Para abarcar todo esse conteúdo de avaliação. Então, nós temos a diagnóstica, nós temos a formativa, que é basicamente aquela avaliação que nós aplicamos, né, que nós vemos normalmente, né, que nós fazemos ao longo do processo, que é aquelas avaliações de atividades que não vale tanto, né, aqueles estudos dirigidos que passamos aquelas atividades do livro, se dá o conteúdo e passa a atividade do livro para fazer em casa, aí você dá visto, né, e os vistos das atividades ao final da unidade são contabilizados, né? Mas eles não valem o valor de uma prova, né, final sobre o conteúdo ali que o aluno não pode consultar, enfim. Então, esse é um tipo de avaliação do tipo avaliação formativa, tá? A avaliação somativa, a formativa também abrange não só esses estudos, esses trabalhos, essas atividades, mas também trabalhos em grupo, seminários, enfim, maquetes, né? Esses tipos de trabalho que não valem tanto como o próximo tipo de avaliação que nós vamos abarcar aqui, que é a avaliação somativa, que é aquela avaliação final que tem uma carga, uma nota, um peso maior do que a avaliação formativa, tá? E por fim, a avaliação comparativa, né? Que ele, como o nome próprio já disse, ele faz essa comparação entre as notas e com base nessa ele chega em uma média, tá? Enfim, são esses quatro tipos de avaliação, né? A avaliação, ela se baseia, né, em testes rápidos, trabalho simples durante o final, resumos de conteúdos de trabalho, observações de desempenho, relatórios, atividades para casa, né, como eu havia dito, autoavaliação também, avaliações entre pares, tá, em que as pessoas, o grupo mesmo, se autoavaliam. Tá? Na avaliação tradicional e classificação do aluno, acontece a partir do processo corretivo, ou seja, eliminando-se
subjetivamente, evitando assim que se cometam injustiças na contagem de erros e acertos, tá? Na escola progressista, a avaliação, por exemplo, ela é um processo significativo para reflexão da prática escolar, prática social e interação desses âmbitos. Sua realização pode contribuir com a reflexão, tá? A reflexão sobre a ação pedagógica, possibilitando o desenvolvimento da prática docente. Ok? Então, nós vamos ter avaliação sobre essas duas concepções, essas duas tendências contemporâneas que nós falamos, que é a avaliação tradicional e a avaliação progressista. Né? A tradicional ela tem como base essa classificação, essa quantificação, né? Esse caráter quantitativo, os alunos que tiraram mais notas, não tem esse meio, é mais meritocrático mesmo. E a educação escolar progressista, ela tem essa meio assim qualitativo, significativo, com base na reflexão, né, na própria realização do trabalho docente, né? Vamos fazer algumas questões sobre esse tópico, né, que é o processo de ensino-aprendizagem, além de avaliação. Vamos lá. Antunes afirma que a avaliação de aprendizagem constitui um conjunto de observações sobre a prática do ensino e da aprendizagem aplicadas em sala de aula. A gente aprende também com avaliação, né? A gente aprende também com prova. Tem também a diferença de exame e prova, que eu vou falar mais posteriormente. Essa avaliação quantitativa, qualitativa. A avaliação não é uma coisa tão ruim assim, né? Que a gente vê com uma perspectiva necessária. É muito necessário essa perspectiva da avaliação com base nisso, tá? Dessa forma, a avaliação proveitosa deve ocorrer quando há observação contínua ao longo do período escolar e não concentradas apenas em momentos, né? Avaliação contínua, no caso de momentos de revisão, trabalho em grupo, de provas, né? Então, dessa forma, a avaliação proveitosa deve ocorrer quando há observação contínua ao longo do período escolar e não concentradas apenas em momentos de provas, né? Avaliação contínua, revisão. A gente está fazendo uma avaliação contínua, né? Com base no momento que é ali a prova, que a gente estipula um momento e faz um exame, tem uma hora, não pode ficar observando, né? Trabalho em grupo também não, né? Leitura compartilhada também não. É uma avaliação contínua, tá? Alguns desafios para o processo de avaliação, em seguida analise o texto abaixo, os textos, né? As informações presentes no texto permitem concluir que há uma forte resistência da comunidade escolar em torno das oportunidades de promoção de alunos na escola, que estão expressas na sugestão de regimes não seriados, ciclos, programas de aceleração e outros estabelecidos pela Lei de Diretrizes e Bases, né? Tem essa questão, vocês acham que é certo ou errado? É certo? Ele já tem a resposta, né? Mas só para a gente refletir. A segunda é fundamental organizar concretamente o aproveitamento do tempo em que o aluno permanece na escola. Recomenda o texto. Essa medida amplia e torna mais frequente a imposição, que muitas vezes é resultado da falta de tempo, conforme pode ser percebido a partir da leitura cuidadosa das informações do texto. Né? Marque a alternativa correta, no caso, a alternativa 1, a B, né, a certa, né, a 1 está correta e a 2 é falsa. Falsa por quê? Porque é fundamental organizar corretamente, concretamente, o aproveitamento do tempo do aluno que permanece fora da recomenda no texto. Essa medida amplia e torna mais frequente a improvisação, que muitas vezes é resultado da falta de tempo. Não, não. Isso não condiz, né, com essa questão.
Próxima questão. Para um bom planejamento, né? Essa é uma questão sobre planejamento propriamente dito, nós vamos falar um pouquinho sobre, tá? Já adiantando. Planejamento temos a avaliação, que é no final, né, do planejamento. No planejamento nós temos é, a organização, né, o controle e a avaliação. A direção, né, e a avaliação. Que está diretamente ligada ao quê? O planejamento. Temos a avaliação que está vinculada ao objetivo de aprendizagem, né? Então, nós temos aqui essa vinculação de avaliação e aprendizagem para a gente mensurar essa aprendizagem do aluno, propriamente dito, né? A formulação de aprendizagem, não. Metodologia de aprendizagem, também não. Recursos de aprendizagem, não. O objetivo, a finalidade de aprendizagem, tá ok? Então, esses são os componentes básicos, né, para compreender essa questão. Apresenta, próxima questão, né? Apresenta indicações sobre conhecimentos, aptidões, interesses e outras qualidades do aluno. Determina a posição dos alunos no início de uma unidade de ensino, período ou ano, além das causas subjacentes de dificuldade de aprendizagem. O tipo de avaliação descrito acima é a seguinte, né? Ó, a descrição. Nós temos a diagnóstica, a incongruente, a simétrica por comparação, cooperativa e crítica. Apresenta indicações sobre conhecimentos, aptidões e interesses. Determina a posição dos alunos no início de uma unidade de ensino. Início. Diagnóstica, né, gente? É óbvio. Ali aquele conhecimento prévio que o aluno já tem, tá? Então, já falamos do tópico Fundamentos da Educação, já falamos de ensino, aprendizagem e avaliação. Nós vamos falar agora de concepções e tendências pedagógicas contemporâneas, que nós já falamos um pouquinho, então a gente vai passar brevemente por isso, tá ok? Como eu havia dito, nós temos as teorias não críticas e as críticas, né? Aqui vamos especificar as não críticas, são aquelas do bloco liberal, e as críticas, nós vamos ter as progressistas, né? Libertadora, libertária, né? Pedagógica histórico-crítica, tá? Que é a crítica de conteúdos, basicamente. Aí, nesse diagrama, nós vamos ter basicamente uma classificação do Saviani, do próprio Saviani. E nós vamos ter aqui que as não críticas, nós vamos ter a pedagogia tradicional, a pedagogia nova e a pedagogia técnica, tecnicista, né? Que no caso nós vamos subdividir em duas aqui, né? As críticas, aí vai ter um terceiro tópico, que traz Saviani, né? No caso, as críticas reprodutivas, que traz a questão de violência simbólica, né, dado por Pierre Bourdieu, aparelho ideológico, mais essa questão marxista e a escola dualista, além das críticas que eu havia falado anteriormente, ok? Vamos lá para a questão, né? Na tendência pedagógica tal, a escola tem um papel de preocupando-se mais com a parte tal do que com o social ou pedagógica. Então, a gente já vê que é uma da tendência liberal, né? Mais social do que social pedagógica, a gente já vê que é liberal. Então, a liberal, agora saber qual liberal é. Liberal renovada, liberal não diretiva, a escola tem um papel de orientadora, orientadora de atitudes, preocupando-se com a parte psicológica, né? Como um meio ali de como se aprende. Inspirado em John Dewey, tem-se um novo pensamento pedagógico internacional, né? Para essa tendência, o papel da escola é o de atender às diferenças individuais, né? Às necessidades e interesses dos alunos, enfatizando os processos mentais e
habilidades cognitivas necessárias à adaptação do homem ao meio ambiente. Estamos referindo a qual tendência pedagógica? Ali, como John Dewey estava dentro do contexto da liberal renovada, né, junto com o Marquês de Pombal. Então, a alternativa para essa questão, né, que está que traz aí a atender realmente as diferenças individuais, as necessidades e os interesses dos alunos é realmente a liberal renovada, tá? Tendência liberal renovada. Próxima questão. A pedagogia possui diversas linhas de aplicação, sendo cada uma delas com sua característica definida, e cada escola assume uma dessas linhas e aplica no ensino das crianças e adolescentes. Uma dessas pedagogias é a pedagogia construtivista, que é baseada nas ideias de... É claro que a gente tem outras concepções de pedagogia para além daquelas que a gente mencionou aqui, mas do ponto de vista mais Brasil, né, tem outras tendências pedagógicas, né, que de um ponto mais amplo, dentre elas essa pedagogia construtivista. Nós temos também a pedagogia comportamental, behaviorista, nós temos a pedagogia construtivista, né, de Piaget, com base aí nos graus, das idades, né, e das acepções que cada idade tem, né, nas possíveis compreensões psicológicas que cada idade possui, né, desenvolve. É importante saber isso também. Teoria de Piaget. As tendências pedagógicas são divididas entre liberais e progressistas. Nós sabemos, nós acabamos de ver isso. As tendências pedagógicas brasileiras foram muito influenciadas e tiveram contribuições sociais e filosóficas de seu tempo. A tendência é que defende que a função social e política da escola deve ser garantir, por meio do trabalho, com conhecimentos sistematizados, a inserção das escolas nas classes populares, garantindo as condições para a efetiva participação nas lutas sociais. Prioriza ainda, no seu fazer pedagógico, o domínio dos conhecimentos científicos, a construção de habilidades e raciocínio. Estamos falando da tendência de libertadora? Não. B, tecnicista? Também não, né? Efetiva participação de lutas sociais. A gente pode confundir com libertária, mas não. Renovadora, não diretiva? Não, é liberal. A gente já vê pela concepção que é progressista, né? Alguma progressista. Então, é crítico social dos conteúdos, tá? Próximo é porque é um conteúdo bastante importante, então é legal a gente fazer algumas questões, e essa é bem atual. Vamos lá. Leia o texto abaixo e responda a questão a seguir. Weintraub, né, cita Kit Gay e Paulo Freire para falar de alfabetização infantil. Paulo Freire e Kit Gay não têm a vez no MEC, no presidente Jair Bolsonaro. Escreveu o ministro numa rede social que ainda complementou que Nadilin é o primeiro sorriso do ensino no Brasil. O ministro da Educação, Abraham Van Traub, publicou nesta quinta-feira, dia 5, um vídeo desenvolvido pelo seu novo secretário de alfabetização, Carlos Nadalim, e não deixou, né? Vamos lá. Considerando as tendências pedagógicas contemporâneas, assinale a alternativa que mais se enquadra à linha de trabalho do educador Paulo Freire, que foi citado pelo o ministro da Educação, o ex-ministro da Educação, Abraham Van Traun, né? Paulo Freire se aproximava mais, né, da tendência pedagógica libertadora, né? Não libertária, não confunde com libertária, que tem aquelas tendências de lutas de autogestão, mas anarquista, né? Podemos assim dizer, de lutas e sim, mais idealista, mas era libertadora de Paulo Freire, ok? Então, acabamos outro tópico, que foi tendências
pedagógicas, né? Vamos passar agora para relações socioeconômicas e política-culturais da educação, tá? Vamos falar brevemente aqui, né, no contexto sociopolítico da educação atual, né? Contexto sociopolítico da educação atual, a educação e sua política. Problemas acerca da educação, a baixa qualidade de ensino, a inserção, as relações socioeconômicas, que acabam que abrange, né? Nós temos a sala de aula, como diria Paulo Freire, que tem vários contextos, várias pessoas, várias etnias, vários níveis econômicos, vários classes sociais, econômicas, ideias, ideais, religiões, né? Variedade de gênero, variedade de identificação sexual, enfim, identidade política, identidade social, vertente política, cultural, né? Nós temos uma variedade muito grande, né, nessa recepção. Então, a cidadania é uma invenção coletiva. Cidadania é uma forma de visão do mundo. Então, em resumo, nós temos que a educação é alvo de constantes discussões políticas em épocas centrais de eleições, sendo colocada como objeto de foco na carreira em busca de votos, mas passado esse período sempre a dúvida paira no ar e nas mentes de nossa sociedade, o que tem sido feito em favor da qualidade do ensino público brasileiro. Dessa forma, é necessário que tenhamos uma visão crítica em relação às propostas que proliferam nos meios políticos para conseguir conquistas eleitorais, de formas que passamos a fazer de nossa cidadania uma arma eficiente na cobrança em favor dos nossos direitos. Ok? Diante da realidade que nossa sociedade vive, dos resultados que estamos colhendo em nosso dia a dia, é evidente a educação tão discutida não está sendo tão priorizada, pois a cada dia estamos perdendo ainda mais nossos valores morais, o que pode ser observado por tantos escândalos políticos que também estão sendo vivenciados por nossos jovens. Investir em educação é muito mais que abrir vagas, é ter responsabilidades com a formação de nosso cidadão que integrará o processo social e será o principal personagem na busca pelo desenvolvimento e transformação da realidade vergonhosa que nosso país tem vivido. E esse investimento só trará frutos se for feito a partir de semente, ou seja, a educação é um todo e só alcançará sua finalidade se valorizada em sua totalidade, tá ok? Vamos falar agora sobre educação inclusiva, tá? Que pode tanger um pouquinho o âmbito da educação especial, dessas diferenças étnicas, né? Diferenças religiosas, diferenças de classes, diferenças sociais, diferenças econômicas, ok? Então, nós vamos ter aqui que a educação inclusiva, ela pode ser estendida como entendida, né, como uma concepção de ensino contemporâneo, que tem como objetivo garantir o direito de todos à educação. Ela pressupõe a igualdade de oportunidades e a valorização das diferenças humanas, contemplando assim as diversidades étnicas, sociais, culturais, intelectuais e físicas, sensoriais e de gêneros dos seres humanos. Implica a transformação da cultura, das práticas e das políticas vigentes na escola e nos sistemas de ensino, de modo a garantir o acesso à participação e à aprendizagem de todos, sem exceção. Então, 5 princípios da educação inclusiva que nós temos é, toda pessoa tem direito, tá? Tem direito de acesso à educação, né? Inclusive, todos, né? Todos, principalmente da vertente da educação especial,
E nós temos muitos casos em que escolas negam, né, inventando algum tipo de desculpa em relação a pessoas que têm algum tipo de deficiência ou algum, seja excepcional, né? Segundo o princípio, né, além de promover a educação, acesso a todos, toda pessoa aprende, tá? Todo mundo aprende, de formas diferentes, mas aprende, né? O processo de aprendizagem de cada pessoa é singular, como eu havia dito, né? Então, um princípio, ele regula o outro. O convívio no ambiente escolar comum beneficia a todos, né? Então, não adianta você isolar uma pessoa que é diferente, que tem alguma condição diferente da maioria, da maioria ali, porque essa convivência, negar essa convivência, a maldade é crime, né? Porque é o meio ali da, da pessoa socializar, né? E poder desenvolver outras vertentes ali, além do conhecimento, da absorção de conhecimento, como interação social, trabalho em equipe, enfim. O convívio e outras, né? Emoção, enfim, sentimentos, né? Trabalhar isso também é bastante importante. O convívio num ambiente escolar comum beneficia a todos, né? A gente vê as diferenças, né? A gente vê, convive com pessoas diferentes, né? E a gente também abarca, né, conhecimento como isso também. A educação inclusiva diz respeito a todos, tá ok? Então, é acesso à educação a todos, todos aprendem de maneira singular, a educação convive no ambiente escolar, beneficia a todos, né, como eu havia dito aqui. Vamos fazer algumas questões, né, sobre o tópico educação inclusiva, tá? Vamos lá. Vou colocar aqui, educação inclusiva. A perspectiva da educação inclusiva traz como premissa a prevalência de um único sistema educativo para todos, ou seja, a inclusão de, letra A, todo e qualquer tipo de deficiência ou alta habilidade na escola de educação especial. Não. B, todas as crianças com deficiências mentais e físicas na escola de educação especial. Não. C, todas as crianças com deficiências ou necessidades educativas especiais na escola regular, não na educação especial, tá? É uma escola regular. Educação especial é um conhecimento ali, né, de forma como os professores, que todos os professores devem ter, né, de como agir, quais metodologias, a diversidade de metodologias, como cada um aprende algumas limitações de cada um, né, e é isso que se aprende, não que o aluno vai estar isolado, ele tem que estar numa educação regular, mas ter uma educação direcionada, né, que abarca ele também, né, abrange ele também. As crianças surdas e cegas nas escolas de educação especial a partir do ensino obrigatório de braille e de línguas de sinais, também é menos correta. E crianças com necessidades educativas especiais em turma de educação especial na escola regular. Não. Na escola regular, não. Necessidades educativas especiais têm necessidades educativas especiais, mas é na escola regular. Na turma, como todos. Vamos lá. Acerca das dimensões e os princípios da educação inclusiva, julga os itens. Os alunos com altas habilidades ou superdotação são considerados como atendimento educacional especializado, certo? Especializado. O atendimento necessidades educacionais especializado, mas ele deve estar no ensino regular. O atendimento educacional especializado pode ser realizado em instituições comunitárias ou confessionárias, e nesses casos pode ser substitutivo das classes comuns. Não. Instituições comunitárias têm que ter uma educação formal, tá? Inclusiva, formal, junto com os outros.
Os alunos matriculados em classes comuns de ensino regular e que tiverem matrículas concomitantemente no atendimento educacional especializado não devem ser contabilizados duplamente no âmbito da Fundep. Não, errado. As matrículas em classes comuns do ensino regular que tiverem matrícula concomitante, não vai ter concomitante no ensino educacional especializado, ou é um ou outro. As singularidades dos educandos especiais devem ser respeitadas nos processos de avaliação. Contudo, o prazo para a conclusão do ensino médio deve ser cumprido sem prorrogação. Sim, sim, deve ser respeitado, mas o prazo é o mesmo para todos. Saviani afirma que durante a década de 80, no período que ficou conhecido como de abertura democrática, emergiram no campo educacional as pedagogias contra-hegemônicas, né, que base ali e só em uma elite, né, só em um grupo específico que merecia educação na época. Entre elas, encontra-se a que Saviani defendia, né? Não é a pedagogia dos excluídos, não é a educação inclusiva, é a pedagogia da prática, né? Da prática. Você aprende fazendo, né? O censo escolar MEC-NEP, realizado anualmente em todas as escolas de ensino básico, acompanha na educação especial indicadores de acerto à educação básica, matrícula na rede pública, inclusão das classes comuns, oferta do atendimento educacional especializado, acessibilidade nos prédios escolares e o número de municípios e de escolas com matrículas de alunos com necessidades educacionais especiais. O Censo Escolar 2006 aponta que as escolas especializadas e as classes especiais tiveram de matrícula em sua totalidade um aumento de 28%. De 28%. 28% é uma boa, né? Próximo tópico: educação e direitos humanos, democracia e cidadania, tá? Vamos lá. A gente vai falar sobre o Plano Nacional de Educação e Direitos Humanos também, que é um documento universal e que trata uma base, né, um plano educacional, de um ponto de vista geral sobre a educação básica, educação superior, em todos os níveis, confeccionado pela Unesco. Tá? Mas vamos aqui abordar a educação e direitos humanos, democracia e cidadania. Educar em direitos humanos é contribuir para a construção da cidadania nesse processo. A educação é tanto um direito humano em si mesmo, como um meio indispensável para realizar outros direitos, contribuindo-se em um processo amplo que ocorre na sociedade. Então, direitos humanos, direitos fundamentais, educação e cidadania. Né? Função social da escola, né? A função social da escola está muito atrelada também com as tendências, tá? Cada tendência tinha uma função social da escola, como eu havia, né, falado de cada uma, no começo de cada uma. A função social da escola é desenvolvido das potencialidades físicas, desenvolvimento das potencialidades físicas. Por exemplo, na escola liberal, qual era a potencialidade que eles queriam desenvolver, né? O aspecto moral, na tecnicista, voltado para o técnico, a prática do trabalho, na libertária, né? A libertadora, voltada ali para o ensino com base no contexto social, né? A crítica a partir da reflexão sobre a posição ali daquele aluno na sociedade, né? Então, nós temos o desenvolvimento das potencialidades físicas, cognitivas e afetivas do indivíduo, capacitando a tornar-se um cidadão participativo na sociedade em que vivem. A função básica da escola é garantir a aprendizagem do conhecimento, habilidades e valores necessários à socialização do indivíduo, sendo necessário que a escola
propicie o domínio dos conteúdos culturais básicos da leitura, da escrita, das ciências, das artes, das letras. Sem essas aprendizagens, dificilmente o aluno poderá exercer seus direitos de cidadania. A função social da escola é muito relativa e complexa, pois há várias formas de pensar a educação. Para três grandes sociólogos, há diferenças da forma de pensar a função da escola na construção do aluno. Por exemplo, para Durkheim, a educação deve formar indivíduos que se adaptem à estrutura social vigente, instituindo os caminhos e as normas que cada um deve seguir, tendo sempre como horizonte a instituição e a manutenção da ordem social. A educação é um forte instrumento de coesão social, né, que ele traz aquela concepção de um fato social, que do fato que todos devem seguir, que é baseado em ter algumas características, que é a generalidade, todos seguem, né? A coesão social, a exterioridade, que é para todos, né? E se tiver fora daquele fato social, é considerado uma anomia, né? Um indivíduo que está fora da curva, tá? É um instrumento de coesão social, né? E cabe ao Estado ofertá-la e supervisioná-la. Já para o outro sociólogo, Karl Marx, né, a educação deve ser vista como instrumento de transformação social e não uma educação reprodutora dos valores do capital. Para Marx, há uma necessidade de uma escola politécnica, estabelecendo três pontos principais: o ensino geral, que é o estudo da literatura, ciências e letras. A educação física, que é a atividade que promove a saúde do ser, e a outra é o estudo tecnológico, que visa acabar com a alienação do proletariado perante a classe dominante, né? Ainda sobre Marx. Já para o terceiro sociólogo, no caso Max Weber, nós temos a educação é um modo pelo qual os homens são preparados para exercer as funções dentro da sociedade, sendo uma educação racional. A visão de educar está sempre vinculada enquanto formação integral do homem, uma educação para habilitar o indivíduo para a realização de uma determinada tarefa para a obtenção de dinheiro. Então, muito vinculado com o capital, né? Dentro de para a questão trabalhista, né? Melhor dizendo, dentro de uma sociedade cada vez mais racionalizada e burocrática e estratificada, ok? Cabe à escola formar alunos com senso crítico, reflexivo, autônomo e consciente de seus direitos e deveres, tendo compreensão da realidade econômica, social e política do país, sendo aptas a construir uma sociedade mais justa, tolerante às diferenças culturais, como orientação sexual, pessoas com necessidades especiais, etnias culturais e religiosas, etc., passando a esse aluno a importância da inclusão e não só no âmbito escolar, e sim em toda a sociedade, ok? Já Bueno cita que ele se posiciona um tanto crítico sobre a realidade da função social da escola. Nessas, o social é ignorado. A escola torna-se uma instituição abstrata e homogênea, quando na realidade, como coloca Bueno, cada escola é ímpar e não deve ser vista de forma genérica. Uma intervenção não funciona em todas as instituições. Cada meio tem que ser vista de acordo com sua história, com sua cultura e colocando em pauta que cada instituição é única. A escola pública, nos dias atuais, ela deixa muito a desejar quando se fala de formar cidadãos para viver numa sociedade tão multicultural e pluriética como a nossa. A falta de investimentos de capacitação de professores
escola sem infraestrutura, adequação para o recebimento desse aluno, o modelo segregado e homogêneo que com muito esforço está mudando para o modelo de escola inclusiva. Mesmo escolas sem condições adequadas para receber esse aluno. As escolas das nossas regiões, na promoção da cidadania, não mudam muito nesse contexto generalizado. Escolas que entram em reformas, mas não terminam, que falta merenda, faltam professores, que não existem equipes disciplinares qualificadas para tais fins, assim ficando difícil promover a cidadania, cujo contexto não sustenta, ou seja, para o estudioso João Batista Oliveira, a escola perdeu a sua função social. Perdemos a citação do próprio João Batista, né? Perdemos a noção da função social escolar, ela deixou de ser cobrada pelo cumprimento de suas obrigações essenciais e passou a ser cobrada por milhares de coisas que ela não tem condições de fazer, como cuidar da educação sexual, educação para trânsito, para consumo, etc. É uma opinião desse autor. Vou fazer algumas questões, né, sobre essa questão da função social da escola. Pode-se afirmar que, ao longo do percurso histórico da educação, contribuiu diretamente e indiretamente para a desenvoltura do meio social. Assim, entende-se que a sociedade procura, nas raízes da educação, o sentido para sua evolução cultural. Portanto, é incorreto afirmar que, letra A educação entendida enquanto socialização constitui o mecanismo base da instituição dos sistemas sociais e de sua manutenção. Letra B. O procedimento educacional permite ao indivíduo atuar na sociedade sem reproduzir experiências anteriores acriticamente. E letra C, né, que é a incorreta, a função social da educação pode ser entendida como preparação, conformidade, vida, viver, desenvolver e crescer. Não é, né? Na Escola Municipal João Carvalho, em uma das reuniões de professores, foi discutida a função social da escola. Essa reunião deve ter como base o trabalho de Celina Alves, né? Celina Alves Arians, denominada a Função Social da Escola, Conferência Nacional de Educação Básica, a qual apresenta diversas leis que versam sobre o tema, além da concepção de vários pensadores, entre eles o Paulo Freire, que, segundo a autora, na mesma obra, defende que a função social da escola, segundo a pedagogia libertária, né, libertadora, de formar a letra A cidadão, né, construir conhecimentos, atitudes e valores que tornem o estudante solidário, crítico, ético e participativo, tá? A função social da escola vinculada a tendências pedagógicas, como eu havia dito. Nosso próximo tópico é inclusão educacional e respeito à diversidade, que é bem parecido com os tópicos que já falamos, né? Basicamente, por inclusão escolar, entende-se o respeito às diferenças, compreensão da diversidade, da heterogeneidade e entendimento das necessidades dos estudantes que exigem planejamento. Garante-se, assim, o sucesso escolar e advém as aprendizagens, tá? Basicamente é isso, nossa conferência de hoje sobre os processos, né? Processo de aprendizagem, tendências pedagógicas, todo esse meio, ok? Amanhã a gente volta com mais conteúdo sobre essa mesma temática, né? Focando mais na questão de ciências e biologia, certinho? Muito obrigada e até amanhã.
Eu vou abrir para questões no chat e eu vou responder no chat, ok? Muito obrigada. Tchau, tchau.